Boa noite, turma. Meu grupo saiu com simbolismo e eu vou falar um pouco sobre esse tema. O simbolismo foi uma tendência literária que nasceu na França com as teorias estéticas de Charles Baudelaire e floresceu principalmente na poesia, em diversas partes do mundo ocidental, no final do século XIX, e é o último movimento antes do surgimento do modernismo na literatura, por isso também considerado pré-moderno. Como o nome aponta, a poesia simbolista propunha um resgate dos símbolos, isto é, de uma linguagem que compreendesse uma universalidade. O poeta é, aqui, um desfrutador dos símbolos que compõem a natureza ao seu redor, contra a superficialidade material do corpo. A objetividade do realismo é as descrições animalescas, do naturalismo e do simbolismo, que mergulham no espírito, que se relacionam a algo maior, a uma instância coletiva universal e uma transcendência. Pessoal, boa noite. Dando continuidade ao trabalho, sobre o simbolismo aqui, a fala do Rodrigo, Então eu vou falar agora sobre o contexto histórico do simbolismo. A literatura simbolista foi uma reação às correntes científicas e positivistas do último quartel do século XIX. A Europa vivenciava a abolição da segunda revolução industrial, que trazia consigo, além do capitalismo financeiro, as ideologias do empirismo e do determinismo. Trata-se de uma concepção técnica, analítica do mundo, em que a realidade é apreendida apenas pela qualificação e análise de dados em prol do desenvolvimento da técnica. Havia um otimismo predominante no avanço da indústria, expresso na ideia do progresso. Os simbolistas, entretanto, percebem no surgimento das metrópoles, acompanhando de miséria, da sujeira industrial e da exploração da força de trabalho, uma decadência desesperada, uma morbidez que nada tem de progressista. Por isso, direcionam sua lírica não para a descrição objetivas, mas para uma tentativa de conciliação entre matéria e espírito, tentativas de resgate de uma humildade deteriorada. Por essa postura, foram também chamados decadistas e malditos. Os simbolistas questionaram as conclusões racionalistas e mecânicas em voga da época, pois elas não davam espaço à existência do sujeito, servindo apenas como combustível para a ascensão da burguesia industrial. Buscava algo além do materialismo e além do empirismo, um sentido de universalidade que seria recuperado por meio da linguagem poética. Buscava, ao contrário da impessoalidade numérica e tecnológica, os valores transcendentais, o bom, o verdadeiro, o belo. Simbolismo. Vou falar aqui sobre Afonso Henrique Costa Guimarães, mais conhecido como Afonso de Guimarães. O autor aí, ele deslanchou na carreira aí no ano de 1984. E um fato aí que marcou a vida dele foi a morte da sua prima aí que veio a falecer aí com 17 anos. E isso ficou marcado na vida do autor. Dá para perceber aí que em todos os seus versos aí, poemas, eles citam a morte. Vou ler aqui um verso do autor. As asas que Deus lhe deu ruflam de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Afonso de Guimarães. Continuando aqui a falar sobre o simbolismo, vamos falar agora sobre um grande simbolismo brasileiro, Cruz e Souza. Este autor é filho de escravos libertos, nascido em Florianópolis. E as obras deles foram uma grande novidade no literário brasileiro. Eu vou ler para vocês agora aqui um verso do autor. Numa evaporação de branca espuma, vão diluindo as perspectivas claras, com brilho cruz e fugidos de tiras, e as estrelas apagam-se uma a uma. Esse verso foi tirado do poema Carnal e Místico. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao trabalho aí, sobre a fala do Arthur,
sobre o simbolismo, eu vou falar sobre a característica do simbolismo. O uso de pausas, reticências, espaços em brancos e rupturas sintáticas para representar o silêncio metafísico. Sinestesia é construção diversas que descrevem sons, aromas e cores, pois os 5 sentidos são instrumentos de captação dos símbolos ao redor. Temáticas voltadas à interioridade humana, ao êxtase do espírito. Vocabulário hétero e remissões ao nada e ao absoluto. Presença comum de antiteses e oposições, graças à tentativa de encarnar o que é divino e espiritualizar o que é terreno. O poema é a forma de conciliação entre os planos materiais e espiritual. Entendimento da poesia como uma visão da existência. Presença da religiosidade, não somente cristã, como também oriental, compondo a busca simbolista da transcendência. Descrições crepusculares, presença simultânea de luz e sombra, imagens sombrias, lúgubres, decadentes, afrouxamento do rigor métrico parnasiano, dando espaço para metrificações irregulares e versos livres. Agora ele vai falar sobre o conceito musical do poema. O poema, Correspondências de Charles Baudelaire, tem no seu próprio título a ideia central do simbolismo. A linguagem simbolista pretende estabelecer uma correspondência entre o plano material e o plano transcendental, entre o divino e o profano. Correspondências. A natureza é um templo vivo em que os pilares deixam de fritar não raros, insólitos enredos, o homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam com seus olhos familiares, como ecos longos que à distância se matizam numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade. Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina e outros, já dissolutos, ricos e triunfantes, como a fluidez daquilo que jamais termina, como o almiscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. O simbolismo do Brasil. O movimento simbolista brasileiro ele incorporou, grosso modo, os procedimentos composicionais do simbolismo francês. Agora, para finalizar, um pequeno resumo de algumas coisas que foi dita. O simbolismo ele foi um movimento literário do final do século XIX, de origem francesa. Ele buscava, por meio da palavra, a conexão entre o mundo material e espiritual. Tinha temáticas transcendentes e metafísicas. Sinestesia, vocabulário etéreo, antiteses e paradoxos, uso de pausas, aliterações e musicalidade rítmica. São características dessa composição. Principais autores europeus: Baudelaire, Mallarmé, Verlaine e Rimbaud. Principais autores brasileiros: Cruz e Souza, Alponsos de Guimarães e Augustos dos Anjos. Esses são os brasileiros. Espero que todos tenham entendido um pouco sobre os simbolismos e é isso. Muito obrigado a todos.